Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de YouTube Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o Davi. E hoje nós queremos trabalhar a questão de qual é o propósito de Deus na criação dos nossos filhos. Isso tudo tem a ver com o relacionamento conjugal por causa dos dois grandes propósitos que já estudamos nos dois programas anteriores. As razões por que Deus fez a família, essa pergunta fundamental que parece que poucos fazem, tratam a família como se fosse o descaso, como se fosse uma conveniência ou talvez uma inconveniência. Casar por quê? E já descobrimos que Deus criou a família e principalmente o casal para espelhar a sua imagem e glória e espalhar através dos filhos essa mesma glória e imagem até os confins da terra. Então, respondendo à nossa pergunta, é o espalhar, reconhecendo que nós não precisamos de filhos para ter uma família. Lembre que Gênesis 1:31, depois que Deus criou o homem, criou a mulher à sua própria imagem, Deus olhou para o casal e disse que era muito bom. Por que ele falou que era muito bom? Porque não tinha filhos. Não é a razão. Não. Mas era algo completo, estava funcionando. Implícito sempre foi a ideia no próprio contexto de ter filhos. Gênesis 1:28 é a primeira ordem da Bíblia. E é a primeira forma da grande comissão, que alguns chamam Mateus 28. Mas a grande comissão de alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo não começa em Mateus 28, e sim em Gênesis 1:28. Nós entendemos naquele texto, quando diz, e Deus os abençoou, o casal feito à sua imagem, e lhes disse, agora vem a primeira ordem da Bíblia, em forma tríplice. 3 vezes Deus fala a mesma coisa. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A família não é um fim em si. Nós não somos familiólatras. Esse não é o propósito. Os filhos são acrescentados, são dados como bênção de Deus para depois serem enviados para abençoarem um mundo que provavelmente nós não conheceremos. Uma coisa interessante, talvez um símbolo muito simples, se nós fomos lembrados essa semana por uma das nossas alunas aqui no Seminário Palavra da Vida, pequenas coisas, gestos que nós podemos fazer, e ela estava aqui com os pais alunos uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos, e os pais passaram essa ideia. Por exemplo, entre eles não sentava nenhum filho no culto, na igreja, em outros lugares, porque o casal é o eixo central e os filhos são acrescentados e os filhos vão embora. Andando na rua era mamãe e papai e os filhos dos outros lados. O que não podemos esquecer é que parte do propósito da família é gerar novos adoradores. Agora nós sabemos que nem todo casal consegue ter filhos. Infelizmente hoje muitos estão escolhendo não ter filhos e a não serem casos excepcionais, talvez para fins missionários, para levar o evangelho para uma tribo, nós entendemos que é egoísmo o casal decidir não ter filhos ao invés de tê-los. O casal que não pode pensar em adoção, pode investir na vida de outros, não são cidadãos de segunda classe de forma alguma. Algum cuidado quanto a isso, em termos da prioridade? Precisamos ter o cuidado de lembrar que os filhos não são o centro. O mundo não gira em torno dos nossos filhos. Nós temos um programa falando somente desse tópico de filiocentrismo. Mas o que é? O filiocentrismo é quando tudo gira em torno do filho. A mãe, o pai, toda a família se concentra em fazer aquilo que o filho quer,
vai deixar o filho em paz, vai deixar o filho alegre e tudo gira em torno desse filho. O problema é que isso vai afastando os pais, vai afastando o casal um do outro, porque o filho está aqui no meio e o casal está girando em torno desse filho. Quando vier um segundo filho, daí já tem outros problemas, porque agora você tem 2 sóis no seu sistema solar girando em torno dele e eles não gostam disso. Então tem aquela rivalidade e separa mais ainda o casal. No fim do processo da criação dos filhos, os filhos vão sair, só que agora o pai está de um lado, a mãe está do outro lado e mal se conhecem, não tem relacionamento mais. E muitos casais, infelizmente, acabam tendo um casamento muito triste ou até se divorciando porque não se conhecem mais. Os filhos deveriam ser membros muito bem-vindos ao círculo familiar. Nós estamos de mãos dadas, os nossos filhos fazem parte desse círculo. Quem está no meio é Deus. E nós giramos então em torno dos princípios dele e os nossos filhos são bem-vindos e podemos ter vários filhos. Eles saindo depois para a faculdade, para casar, para qualquer coisa, nós continuamos bem, porque o nosso lar não foi filho-cêntrico. Me ocorreu uma outra maneira de encarar isso. Esses 2 propósitos, Gênesis capítulo 1, para a família, de espelhar a glória de Deus, sua imagem, pela Trindade, unidade em diversidade, o amor de Jesus para com a igreja, o outrocentrismo, e espalhar até os confins da terra através dos filhos. O espalhar não nega o espelhar. O espalhar não pode interferir. São complementares, não são contrastantes ou competitivos entre si. De fato, andam com mãos dadas assim como o casal casado. O relacionamento marido-esposa é prioritário, é a plataforma sobre qual nós enviamos, nós espalhamos essas pequenas flechas. Agora, nisso, e como nós já trabalhamos em vários outros programas, nosso alvo sempre é o coração. Depois de Gênesis 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nosso alvo como pais é resgatar, não alimentar autoimagem, autoestima do filho, e sim revelar o estado pecaminoso do seu coração, apontar para Cristo, ver sua vida refeita por uma conversão pela graça de Deus e agora santificar, esculpir caráter outrocêntrico do filho, para ele agora abençoar outros até aos confins da terra. Nosso alvo não é nada menos, nada mais do que a própria glória de Deus. Como diz o autor Ted Tripp, precisamos dar para os nossos filhos um vislumbre da glória do nosso Deus. Muito bem, o propósito de Deus para a família é espelhar e espalhar a sua glória. O que nós queremos ver no próprio texto de Gênesis, a próxima vez, é a fórmula bíblica, o que constitui um casamento verdadeiro, a exclusividade, a fidelidade e a intimidade, que encontramos em Gênesis 2, 24. Mas deixa isso para o nosso próximo programa.